Oi, turma do livro Vida, Desafios e Soluções, de Valdo Franco com Joana de Ângeles. No capítulo 11, Vida, Desafios e Soluções, no subtítulo Meditação e Visualização. Para um bom desempenho existencial, um adequado processo de evolução torna-se indispensável uma análise profunda do si, a fim de enfrentar a vida com os seus desafios e encontrar as convenientes soluções. Entre os muitos métodos existentes, somos do parecer que a meditação destituída de compromissos religiosos ou vínculos sectaristas, mais como terapia que outra qualquer condição, oferece os melhores recursos para a incursão profunda. Diferentes escolas apresentam métodos diferenciados, cada qual mais exigente nos detalhes, como certas da excelência dos seus resultados, que merecem nosso respeito, mas não o nosso acatamento para o fim a que nos propomos. Nesse contexto de pensamento e de identificação. Assim, importantes não serão a postura, as palavras mântricas, as melodias condicionadoras, mas os meios que sejam mais compatíveis com cada candidato e suas resistências psicológicas. É sempre ideal que se tenha em mente a boa respiração como forma de eliminar o gás carbônico retido nos pulmões por deficiência respiratória e lentamente a eleição de uma postura que não se faça pesada, cansativa, constritora. Logo depois, seja selecionado o em meditar e como fazê-lo. Como a nossa proposição não se refere às técnicas da meditação transcendental ou outras determinadas muito conhecidas no esoterismo, na yoga, etc., sugerimos que o indivíduo procure relaxar-se ao máximo, iniciando pela concentração em determinadas partes do corpo, a saber, no couro cabeludo, na testa, nos olhos, cerrados ou não, como for melhor para cada um, na face e descendo até os dedos dos pés. A repetição do exercício criará um novo condicionamento mental, induzindo o pensamento a permanecer firme nas metas que lhe são apresentadas e raciocinando, que é a sua principal peculiaridade. No início, não seria conveniente ouvir música, a fim de evitar criar dependência desse gênero. Mais tarde, quando já aclimatado à experiência, a música poderá exercer uma função igualmente terapêutica, contribuindo para o relaxamento. Deve-se ter em mente o tempo disponível. De início, o esforço deve ser breve, vagarosamente ampliado até o suportável com o bem-estar e sem preocupação, atingindo-se depois o limite desejável de 30 ou 60 minutos, conforme as possibilidades individuais. Não há regras rígidas estabelecidas antes propostas que facultem a educação da mente e criem o hábito de interiorização. Em face do contubério em que se vive distante de todo o processo que induz o silêncio mental ao equilíbrio das emoções, à harmonia do pensamento. A mente é um corcel rebelde, que necessita ser domado pelo exercício de direcionamento a valores que elevem e dignifiquem o ser. A polivalência das preocupações, de apelos, de necessidade deixa sempre agitada ou esgotada, incapaz de novas contribuições quando são solicitadas colaborações inabituais, gerando dificuldade de concentração e de captação de ideias diferentes. Criada a atmosfera de relaxamento sem dificuldade com a respiração pausada em tempos específicos, de inspirar com a boca cerrada, reter, mantendo-a ainda fechada e expirar abrindo-se suavemente os lábios, modifica-se esse tipo de estrutura convencional a que se está acostumado, dando-se lugar ao novo método saudável de absorção e eliminação do ser. Perceber-se-á aos primeiros dias do exercício uma renovação orgânica muscular e melhor disposição para atividades com efeito da boa respiração, passando-se então para a visualização, que é um método de enriquecer o pensamento e a memória, despojando a última das fixações pessimistas e inquietadoras, que se tornaram habituais. Basta que se pense em uma região agradável, praia tranquila, bosque perfumado, jardim colorido, regato constante e manso, lago espelhado, montanha altaneira, recanto bonito, qualquer lugar que ofereça uma paisagem, uma visão encantadora e confortante, para poder transferir-se mentalmente para lá. Conservando o relaxamento e a respiração, a mente
que elabora o lugar ou a memória que traz de volta um referencial sedutor como cromo festivo, deve fixar o pensamento e aí viver as agradáveis harmonias enquanto se deixa penetrar pelas forças ignotas da natureza, facultando a sintonia com a energia divina, que se encontra em toda parte, abrindo espaço para as influências dos espíritos superiores que se utilizam desses momentos a fim de auxiliarem os seus pupilos, particularmente aqueles que estão interessados no próprio crescimento moral. Quando estiver estabelecido esse novo hábito, deve-se visualizar um acontecimento agradável que se encontra guardado no inconsciente, retirando-o dali pela memória ativa e voltando a experimentá-lo de tal forma que se torna vívido e saudável, proporcionando o mesmo bem-estar daquela oportunidade hora passada. Esse expediente auxiliará a emoção a reviver cenas felizes que estão sepultadas sob os desencantos e problemas acumulados que ora constituem carga emocional muito desagradável e inquietadora. Com esse método fácil de reviver a felicidade, podem-se visualizar também momentos desagradáveis, ocorrências, mas que deixaram resíduos ácidos e ressentimentos graves, desculpando o ofensor, distendendo-lhe o perdão, retirando-o dos arquivos do inconsciente, liberando-se para preencher o espaço com acontecimentos vitalizadores. Por fim, visualizar uma grande luz com tonalidades suaves e penetrantes, deixando que se lhe adentre pelo centro coronário, invadindo o aparelho circulatório, a partir do cérebro e tomando todo o organismo, lentamente liberando das energias deletérias que facultam a instalação de micro-organismos destruidores e de larvas mentais, formas de pensamento e outros que contribuem para o surgimento de enfermidades degenerativas. Com a força mental deve-se empurrar os impedimentos que a luz encontre nas artérias, veias e vasos, até que até todo o corpo e interiormente seja uma torrente luminosa. Durante 3 a 5 minutos permanecerem em estado de claridade interior terapêutica, mantendo o pensamento na visualização salutar e envolvendo ao ambiente onde se encontra sem pressa e com tranquilidade. É claro que se deve selecionar o lugar onde se vai meditar e visualizar, a fim de que nada preocupe nem crie embaraço ou perturbação. Passado o exercício, conservar a experiência com naturalidade quanto possível nos painéis mentais até que outras preocupações lhe tomem o lugar sem gerar aflição. Com essa técnica simples, apresentamos uma forma terapêutica para a libertação de alguns conflitos que devem ser trazidos um a um à visualização através do tempo, superando-os ou diluindo-os. Caso permaneçam alguns mais difíceis de liberação, é evidente que a pessoa necessita de um grupo de apoio ou de um psicoterapeuta, para tanto credenciado pelas academias. A visão da psicologia transpessoal sobre a criatura favorece-a com possibilidades inimagináveis de encontro para a autorrealização, que vai sendo conseguida com o esforço e prática de boas ações que se encarregam de restaurar os créditos morais que as atitudes das encarnações passadas desperdiçaram, gerando efeitos danosos para a atual. Como todos estão na Terra para serem felizes e superarem os impedimentos, a perfeição que lhes está destinada, todo o esforço e empenho moral envidados contribuem para a harmonia e felicidade. Então, bora lá. Aqui ele está ensinando uma prática, de meditar através de você focar você mentalizar algo e você fazer parte daquilo que você está mentalizando. Então você mentaliza uma floresta, você mentaliza o mar, você mentaliza um campo, você mentaliza você no alto de uma montanha, isolado, numa ilha, você mentaliza um lugar que você simbolicamente sabe que ali naquele lugar você vai ter paz, tranquilidade. Vai ser o seu momento de se encontrar com você mesmo. Então, nesse momento, você vai se isolar de tudo e de todos. Você não vai pensar em filho, você não vai pensar em marido, você não vai pensar em esposa, você não vai pensar no teu trabalho, nos seus estudos, nas suas dívidas, no seu problema de saúde. Não. É o momento que você vai isolar de tudo e vai apenas mentalizar o local onde você vai estar. Então você fecha seus olhos de preferência, você não coloca música para não ser induzido pela música, porque a música às vezes tem aqueles repertórios,
de volume alto, baixo, né? A sintonia dela nem sempre é toda harmoniosa. Então, de primeiro ele fala, sem música, apenas se isole, procure exercitar seus ouvidos, sua visão, para se isolar e imaginar um lugar tranquilo. Esse lugar, a princípio, você vai ficar 5, 10 minutos nele. Então você fica imaginando como que é aquele lugar, o que tem naquele lugar de bom, o que ele te traz, a felicidade que é de estar ali interagindo com animais, com a natureza. Geralmente são lugares assim que a gente tem paz, né? Não adianta eu falar para vocês, mentalize o centro de São Paulo que você vai ter paz lá. Você pode ter alegria diante de algumas coisas que você vê, mas não a paz. A paz é um lugar silencioso. Então, partindo do princípio que você vai estar num lugar silencioso, você vai interagir com as coisas, com animais, com a natureza que estão em sua volta. Então, fique imaginando aquilo, respirando, percebendo a entrada do ar, né? Pelo nariz, boca fechada. Então, inspira forte, segura aquele ar e solta pela boca devagarinho. Esse exercício da respiração, ele vai trazendo pra gente calmaria. O nosso corpo vai entrando num equilíbrio, todos os órgãos passam a receber o oxigênio de uma maneira equilibrada e trabalhando de uma maneira equilibrada. Ao mesmo passo que a cabeça está entrando no eixo, o seu aparelho circulatório vai fazendo todo o serviço no seu corpo para que todos os órgãos também vão entrando em harmonia. Aí ele explica que através desse exercício contínuo, que você vai fazendo uma vez por dia, uma vez, 2 vezes por dia, a maneira que você achar que deve, né? Eu estava fazendo uma vez por semana isso no mato. Eu não só imaginava o lugar, como eu ia para o lugar. Então, quando eu chegava lá, perto de cachoeira, perto de rio, quando eu ia para perto de represa, né, que eu ouvia o barulhinho da água, os passarinhos em árvore, curtindo aquele céu. Teve uma paisagem que eu vi no Pico do Urubu, aqui em Mogi. Lá o pessoal usa muito para asa delta, né, porque é bem alto, é um pico bem alto mesmo em Mogi. E aí eu cheguei lá, as nuvens pareciam que estavam chegando perto de mim. Gente, foi uma paisagem assim que não sai da minha memória. Coisa mais linda do mundo. Eu olhei para aquilo e comecei a chorar, mas sem querer. A lágrima descendo. Aí o motorista do Uber que estava comigo, dona, a senhora tá bem? Eu falei, eu tô muito bem, né? Uma paz, uma tranquilidade. Parecia que Deus, né, que é um ser que a gente não concebe ele como um homem, mas eu imaginava ele ali, aquele paizão, sabe? Um cara assim que viesse, que me desse aquele colo, através das nuvens, através daquele ar puro. Gente, é muito bom a gente fazer esse tipo de conexão com a natureza, com o silêncio, silenciar nossa mente um pouco, silenciar um pouco nosso coração. Isso é muito bom. Agora, o Divaldo vai falando aqui no decorrer do texto, né, junto com a Joana de Ângeles. Se você fizer esse exercício, praticar meditação, praticar essa busca, né, pelo equilíbrio, como eu vivo falando, nascer um ser iluminado. Se ainda você exercitando, praticando isso diariamente, você não conseguir se concentrar porque os problemas, porque as situações que estão em sua volta, elas te batem o tempo todo ao ponto de que você não consegue se desvincular, então é interessante procurar um grupo de psicoterapeutas, né? É importante você procurar um psicólogo, um psiquiatra e assim por diante, né? Os tratamentos alternativos que você vai buscar o seu equilíbrio emocional. Porque quando você não consegue por si só sair da situação, é necessário uma ajuda de fora, alguém que possa ir norteando, te ajudando a segurar a barra. Porque a gente sabe que nem sempre é fácil, né? Nem sempre as pessoas conseguem fazer isso sozinhas.